Eis-me aqui outra vez. Olá, que a graça e a paz estejam com todos. Sejam bem-vindos ao Meditando na Palavra. Hoje vamos meditar em Salmos 23, o Bom Pastor. Um dos textos mais conhecidos é o Salmos 23. Está em quadros, adesivos de carros, até mesmo aberto na sala de casa. Creio que é um dos versículos que todos sabem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual a função do pastor de ovelhas? Por que Davi escreveu esses salmos? O pastor é alguém que se dedica a domesticar, alimentar e guardar. Mas, sobretudo, a função do pastor é cuidar de seus animais, garantindo a saúde, a segurança, o bem-estar de cada um deles. A roupa do pastor era simples, mas resistente para se proteger da chuva e do frio da noite. Por baixo, ele usava uma túnica, sandálias protegiam seus pés contra pedras afiadas e espinhos. Muito mais do que cuidados básicos, o pastor é completamente conectado ao seu rebanho. Ele sempre sabe se algo de errado está acontecendo e procura manter todos saudáveis, tanto fisicamente quanto mentalmente e longe de predadores. O próprio Davi sabia o cuidado que se tem pelo rebanho. É o que diz em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 36, que diz: Davi disse a Saul: Meu senhor, sou pastor do rebanho de meu pai. Quando veio um leão e também um urso, eu levei embora uma ovelha do meu rebanho. Fui atrás dele e o ataquei, livrando a ovelha da sua boca. Quando ele avançou contra mim, eu o agarrei pelo pescoço, o feri e matei. Seu servo já matou um leão e um urso, e fará o mesmo como esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. O viver diário da ovelha com o pastor, algo tão impactante que se chegasse outro homem ou pastor e levasse o rebanho para beber água, as ovelhas não beberiam e morreria de sede, porque não reconhece esse outro homem como seu pastor. As ovelhas confiam no seu pastor, mesmo sendo guiado por montanhas perigosas e com penhasco, e o pastor guia com sua voz em fileira, para não perder nenhuma das ovelhas. Salmos 23, do coração do homem para Deus. A figura do pastor retratada, o Senhor como guia, protetor e companheiro constante, não é simplesmente uma poesia ou canção, Salmos 23, é do coração do homem para Deus. Pensamentos dominantes em Salmos: confiança, louvor, regozijo, amor leal e inabalável. Toda vez que analisamos os Salmos 23, devemos pensar: o Senhor é, eu sou, Ele me leva, Ele me dá ocasião. Salmos 23, versículo 1 e 2. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é o meu pastor. Eu sou a ovelha. Ele me leva em pastos verdejantes. Ele me dá provisão, direção e refrigério. Ocasião no cotidiano, no dia a dia. O Senhor é o meu pastor, não terá outro dono. Só Deus é o Senhor e pastor. Nada me faltará. Não quer dizer que terá tudo o que deseja, e sim, de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Confiança. Essa total confiança, seguindo o pastor, faz ele levar pastos verdejantes e águas de descanso. A ovelha é um animal que se assusta fácil. Está próximo a águas com correntezas, ela terá medo, e mesmo próximo à água,
morrerá de sede. Porém, o pastor sabe dessa necessidade e leva a ovelha a águas tranquilas. Salmos 23, versículo 3 e 4, que diz: refrigera-me minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. O Senhor é meu guia. Eu sou peregrino. Ele me leva às veredas da justiça. Ele me dá direção, proteção e consolo, ocasião nos perigos. Guia-me por amor, caminhos retos, não caminhos tortuosos. Com o pastor, a ovelha está segura de voltar para o lar. A companhia do bom pastor oferece conforto e segurança, mas não garante uma passagem constantemente tranquila. Existe possibilidade de andar no vale da sombra da morte, perigo, tentação, mas mesmo assim o pastor o guia. Por que temer se a vara e o cajado o consola? 3 funções o cajado adquiria. Primeiro, para tocar o rebanho. A vara batia na ovelha desobediente para voltar ao rebanho quando saía de seu percurso. Segundo, se alguma ovelha cair, o cajado, como em forma de curva na ponta, levanta a ovelha. Terceiro, na ponta do cajado, alguns tinham encaixe e teriam uma lança para proteger dos predadores. O mesmo cajado, proteção, a lança, salvadora, o cajado, disciplinava a vara. O versículo 5 e 6, Davi escreveu: prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Unja-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu anfitrião, eu sou o hóspede. Ele me leva à casa do Senhor. Ele me dá comunhão, exaltação, bênção eterna, ocasião na vitória. Davi concluiu esse salmo com a alegria de estar na casa, mesmo se estiver que passar por seus inimigos. Porém, o próprio hospedeiro, que é Deus, refresca sua cabeça. Convidado de honra, o melhor terá o cálice transborda. Bondade e misericórdia seguirão nesta caminhada, porém o final é estar na casa do Senhor para todo sempre. Comunhão eterna, confiança, louvor, regozijo, amor leal, inabalável. Salmos 23, do coração do homem para Deus. Um Deus para a vida diária, Salmos 23, retratada na pessoa de Jesus Cristo. Agora é de Deus para o homem. Salmos, versículo 1 e 2 vai dizer o bom pastor. Jesus, em João, capítulo 10, versículo 11, vai dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Versículo 3 e 4 de Salmo 23 vai declarar Deus como guia. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Salmos 23, versículos 5 e 6, trata Deus como hospedeiro. João capítulo 14, versículo 1 e 2, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Um Deus retratado com as cores do dia a dia. Salmos, oração do homem com Deus. Cristo, de Deus
para o homem. Vamos refletir nessa mensagem concluindo com uma pequena história. Aconteceu certa vez na fronteira entre Israel e Egito, um ônibus estava cheio de turistas, seguindo para conhecer o monasteiro e o Monte Sinai, que ficava na mesma região dentro da região de egípcio, e no caminho o guia aproveitou a viagem para explicar aos turistas a importância dos rebanhos para aquela região e como os pastores valorizavam as suas ovelhas. Enquanto ele explicava essas peculiaridades culturais, os passageiros viram na janela do ônibus vários rebanhos juntos aos seus pastores, um local que parecia uma espécie de local coletivo, onde havia água e vegetação com relatividade e abundância. Alguém então solicitou para parar o ônibus para tirar algumas fotos e depois prosseguir a viagem. As relações entre Israel e Egito estavam muito bem nesse tempo, e a zona de fronteira entre os dois países era de lugar deveras perigosos, estradas perigosas, penhasco, mas ele cedeu ao pedido, dando aos viajantes 10 minutos para tirarem as fotos e depois voltar para o ônibus. Enquanto eles, os turistas, posaram para diversas fotografias, alguém percebeu que algum dos pastores tomou uma das ovelhas do meio da outra e com certa firmeza quebrou a perninha. O pastor no Oriente Médio são por natureza rude e sem muitas instruções escolar. Os turistas, é claro, ficaram horrorizados com a cena e protestaram ao guia se não haveria um núcleo de proteção aos animais. Enquanto isso, o pastor calmamente enfaixava a perna do animal como se estivesse apenas brincando com aquilo ou treinando primeiros socorros. O guia se aproximou dele e perguntou: "O que está acontecendo?" Após a explicação gesticulada típico do povo oriental, ele voltou para o grupo e deu a explicação. Aquela ovelha, disse o pastor, era um animal muito travesso e difícil adestrado. Ele era a única que não obedecia à sua voz e sempre fugia do meio das outras. Nem mesmo o cão pastor dava conta dela. Um dia, continuou ela, a ovelha ficou desaparecida por 3 semanas e quase morreu. Em outra vez, foi resgatada por um amigo. E nesta outra, quase foi picada por uma cobra venenosa. Se não fosse a chegada do pastor, muitos continuaram a aconselhar para vender o animal para o abate e se livrar dele, pois estava dando muito prejuízo com veterinários e medicamentos. Depois de sua lã ser danificada devido à peripécia pelo deserto. A lã, nesse caso, ficava cheia de gravetos e carrapichos, tornando-se inapropriada para tosquiar. Mas aquele pastor gostava do pequeno e teimoso animal. Por isso pensou em quebrar a perna para sua própria segurança, pois assim não poderia mais escapar do grupo e fugir para longe. Dói mais em mim do que nela, concluiu o pastor. Mas eu tenho que fazer isto para sua própria segurança. O único problema é que a partir dali, enquanto todas as ovelhas iam caminhando entre o oásis e o aprisco, aquela teria que ser carregada em todo o percurso com muito cuidado e amor. Ter um pastor que nos cuida é mais do que ter um pensamento positivo ou um otimismo mental. É sentir-se literalmente amparado, protegido por alguém que verdadeiramente nos ama. E como isso faz bem à alma, refrigera nosso ser. Atravessamos o coático deserto dessa existência e o final ele nos fornece oásis que alivia nossa travessia e garante que todo sofrimento, que mais duro que seja, será passageiro e um dia, sim, um dia habitaremos para sempre na casa. Não será apenas por um tempo, mas para todo sempre, ao lado do bom pastor Jesus Cristo. Que Deus
nos abençoe. Escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim.